questão importante é por que se fabrica e se distribui fake news, afinal de contas, né? E a resposta é também simples, como em todos os casos. Fake news são postas em circulação como parte de um esforço coordenado para enganar, mentir e manipular. Se bem-sucedidas, campanhas baseadas em fake news têm como resultado fazer com que as pessoas tomem determinadas atitudes, gerem determinadas convicções e tomem decisões comportamentais que são convenientes, né? Como ir votar, ou ir se manifestar, ou apoiar o presidente, ou apoiar o grupo X ou o grupo Y, por exemplo. Então, esses três elementos básicos da cognição que se conhece desde sempre, né? Atitudes, cognições e comportamentos são fundamentais, né? Além disso, tem um quarto, né? Sentimentos. Fake news são uma forma de conduzir, de induzir sentimentos, inclusive estabelecendo um xadrez político em qual é o sentimento que eu devo ter com relação a determinado tipo de coisa. Então, eu posso produzir a indignação produzida, fabricada, tá certo? Assim como produzir a revolta, o sentimento antipolítico, o sentimento anti isso, anti aquilo, etc. Supondo-se, em primeiro lugar, que são informações falsas, os fake news têm, em primeiro lugar, um fim cognitivo. O que são fim cognitivo? É enganar, confundir, né? Você quer que as pessoas acreditem em determinadas coisas, por exemplo, tá? Segundo, uma vez que o fabricante de fake news, e essa é uma condição fundamental, não coloquei lá nas características de fake news, porque essa é uma característica não das fake news, mas uma característica de quem produz fake news. Você não pode ter escrúpulos, né? Entendeu? Você pode oferecer interpretações divergentes no mercado de interpretação, mas produzir informação falsa, deliberadamente falsa, com o fim de caracterizar o adversário, de construir o apoio à sua posição, de satanizar os outros, etc. Isso é preciso não ter escrúpulos, né? Para despachar notícias verdadeiras, notícias falsas. Assim, em geral, a direta do consumidor de fake news, ela é, de alguma maneira, por outro lado, epistemologicamente onívora. A palavra é assustadora, mas é isso mesmo. Ninguém consome apenas fake news. Você precisa distribuir discursos verdadeiros misturados com fake news. Se você se põe a mentir o tempo todo, ninguém acreditará em você. Então você tem que misturar, balancear aqui verdades e mentiras, invenções, né, produzindo, sobretudo, porque é importante, fundamental para que o fake news funcione, a plausibilidade ou a verossimilhança. Não precisa ser verdadeiro, mas precisa ser plausível, verossímil. Mesmo as coisas mais estapafúrdias podem ser verossímeis, certo? Por exemplo, os recursos de reiteração servem para isso, para de tanto se falar, se acredita que aquilo é possível, alguém deve estar fazendo aquilo ali, tá? Daí é importante misturar e balancear essas coisas. Daí a dificuldade que muitas pessoas apresentam de distinguir a verdade da falsidade. Além disso, o fabricante e o traficante de notícias falsas, em geral, se vê como alguém que trabalha no ramo da persuasão, da disseminação de convicções, como um empresário da verdade, né? E não, em primeiro lugar, como um falsário de notícias, que é o que ele realmente é. Ele se vê como um pedagogo, um evangelizador, um propagandista, não como um traficante, embora não tenha escrúpulos de traficar material falsificado se isso for necessário. Do ponto de vista das atitudes, o objetivo do fake news é o mesmo de qualquer comunicação estratégica: levar as pessoas a tomar uma posição, a assumir uma atitude diante de fatos, ideias, pessoas e instituições, mesmo que os fatos sejam falsos. Como em um jogo de tabuleiro, o propagandista de fake news quer dispor as suas peças, as pessoas, e, portanto, quer que elas sejam no maior número possível, né? Naturalmente, precisa de mais peças possíveis, e da maneira que seja mais vantajosa possível para eles. Então, atitudes, o que são atitudes? Atitudes são disposições intelectuais estáveis, disposições intelectuais, disposições emocionais, disposições morais. Eles são mais importantes do que ações. As ações são eventuais. Eu vou votar, mas antes disso, eu preciso dispor as pessoas de uma determinada maneira, ou indispor as pessoas de uma determinada maneira. Então, o sentimento antipolítica, o antipetismo e agora o antibolsonarismo são sentimentos, são disposições profundas das pessoas, né? Assim como o sentimento anti-cientistas, anti-universidade, anti-Suprema Corte, que faz parte do mesmo pacote. Convicções e emoções, em geral, produzem atitudes, que, por sua vez, cristalizam
são cristalizadas por essas atitudes, que vão dar uma fibra moral fundamental para as convicções e para as emoções, né? Dá uma justificativa. Não é fácil, por exemplo, a gente aprende isso tranquilamente em comunicação política, não é fácil você autorizar alguém a odiar, né? Você precisa dar muitas razões e fundamentos. Nós somos católicos, não somos programados para o ódio é ruim. Mas você autoriza as pessoas a odiar em determinadas circunstâncias. Você precisa construir isso. Construir as razões para o ódio, as razões para os sentimentos que você tem com relação a determinado tipo de coisa. Então você usa as atitudes como estabilizador, inclusive para baixar os filtros e selecionadores que as pessoas usam para se expor ou não às mensagens, tá? Então é muito importante compreender como os fake news têm um objetivo, digamos assim, atitudinal, que é importante, mas também um objetivo comportamental, né? Levar as pessoas a agirem de determinado modo. Você quer uma pessoa indignada ou ultrajada, etc., para que ela faça alguma coisa. Quando se fala, e antigamente quando a gente falava somente em campanhas eventuais, ainda dizia, não, é só fazer com que a pessoa dê um determinado voto na urna. Hoje, quando se fala em campanhas permanentes, e a política dominada por uma campanha permanente, assim que você ganha um mandato, você luta para o próximo mandato, por exemplo, essa campanha permanente e a eleição interminável faz com que as fake news sejam necessárias. Por isso que as fake news não pararam nas eleições. Por isso que as pessoas que fabricaram fake news em 2018 no Brasil ou em 2016 nos Estados Unidos foram levadas para dentro do governo. Porque não basta, você precisa manter o estímulo funcionando, você precisa continuar produzindo isso, porque nós estamos hoje no estágio da campanha permanente em comunicação política. É preciso disputar as interpretações dos fatos, é preciso disputar os afetos numa situação, digamos, de competição enorme. Você precisa disputar visibilidade, porque visibilidade não é dada, precisa ser tomada, etc. Fake news é um bom modo de produzir visibilidade, etc. Você precisa construir histórias em que as pessoas acreditem o tempo todo, que, portanto, mantenham-se fiéis na sua identidade a um determinado grupo. Aquilo que Carluxo chama de construir as narrativas. É preciso construir as narrativas. É preciso satanizar os adversários, é preciso desqualificar os divergentes, os isentões, etc., né, os que hesitam. É preciso produzir a imagem pública do nosso lado. É preciso fazer com que as pessoas que estão do nosso lado se sintam muitos, enormes, e daí as fazendas de bots, né, os comportamentos automatizados usam. Tudo isso é fundamental. Fake news foram normalizados como um instrumento regular para a luta pela produção de imagem e de visibilidade pública predominante hoje, em qualquer lugar do mundo. Ele muda completamente o fenômeno da comunicação política. Quase, diria numa forma de meme, né? Chupa marqueteiro, né? Aqui é fake news. Né? Não é mais necessário aquele comportamento de comunicação estratégica, profissional, etc., ou até de media training para lidar com jornalismo, etc., quando você tem a indústria de fake news trabalhando para você. Engana-se quem pensa que o principal problema da política e da democracia, portanto, hoje são apenas fake news, porque fake news não operam sozinhas. Do ponto de vista da propaganda, eu disse para vocês, fake news opera num contexto, em geral, de teorias da conspiração. Os italianos preferem teoria do complô, né? O complotismo. Ok, tá certo. Mas do ponto de vista dos comportamentos das pessoas encarregadas de produção de fake news é uma arma de batalha, né? Então elas nunca operam sozinhas. Fake news fazem parte de uma família de comportamentos de comunicação política em ambientes digitais, que inclui, além de outros, né, que se possa imaginar, as publicações voltadas para o assassinato de reputações, para a exposição ou desmascaramento de pessoas e instituições, para a marcação de alvos pessoais, né? O jornalista publicou na Folha uma matéria de que nós não gostamos, no outro dia nós temos a foto dela, dos filhos, o endereço, o telefone todo. O professor publicou um negócio que eu não gostei, no outro dia tem o contra-cheque dela exposto, por exemplo. Tá? Vamos reforçar na sua vida, encontrar foto da Joyce Haussmann fazendo tal coisa. Então, são todas as formas aí de marcação de alvos que são fundamentais. Então, desmascaramento de pessoas, marcação de alvos, linchamento massivo, né? O comportamento de enxame para atacar, importunação, né? Que chama de assédio massivo, a exposição da vida pessoal das pessoas ao conhecimento público e a fúria das facções, etc. A incitação da matilha digital, tudo isso faz parte de um pacote.
Ninguém faz apenas fake news. Fake news servem a esses propósitos e, além disso, servem também as informações verdadeiras, são usadas para esse propósito. Né? Faz parte de um comportamento geral negativo online, né? completamente negativo, que é feito e que faz parte da família. Os grupos ativos na produção de fake news não falsificam informações simplesmente para manipular as pessoas, mas se ocupam com igual intensidade e ao mesmo tempo de outras coisas, como expor pessoas consideradas inimigas, a importunação e a violência, a desmascarar pessoas para as envergonhar publicamente, chamado public shaming, né, que é uma coisa fundamental, o linchamento, destruir a carreira das pessoas, assassinato de reputações, que é uma expressão muito em voga, e que diz o vigilantismo e o assassinato de reputações são partes fundamentais. O grande produtor de fake news, portanto, é frequentemente, ao mesmo tempo, um grande assassino de reputações, né, e um grande especialista em assédio e importunação das pessoas, né, e de exposição da vida privada das pessoas, são considerados inimigos, certo? De marcação de alvos. Esse é um comportamento geral, esses comportamentos sociais vão juntos. Fake news nunca é um esporte que se pratica isoladamente, faz parte de um pacote de atitudes fundamentais. Daí mais uma razão para a sua gravidade. É isso. Fake news, portanto, não são uma atividade isolada, um produto de fantasia, uma brincadeira de garotos online, nenhuma modinha passageira. Se trata de uma coisa mais séria, mais complexa, como eu tenho tentado demonstrar aqui nessa minha aula. Isso tem a ver com propaganda política, propaganda de forma desonesta, naturalmente. Tem a ver com uma disputa pela esfera pública, mas também pelos corações e pelas mentes. Tem a ver com política séria, porque as suas consequências são sérias e as fake news se disseminaram pelo mundo inteiro, porque elas são um recurso extremamente bem sucedido, tanto para vitórias eleitorais quanto para as campanhas permanentes. Mas tem um fator ainda que pouca gente associa às fake news e que é extremamente correlacionado, que é aquilo que nós chamamos, que os pesquisadores têm chamado recentemente, de crise epistêmica, ou que eu chamo de epistemologia tribal. O que é crise epistêmica? Uma expressão meio sofisticada para dizer uma coisa mais simples, quer dizer, que é o fato de que uma parcela cada vez maior de pessoas no mundo acredita surpreendentemente cada vez mais em um monte de histórias malucas e usa essas histórias malucas para tomar decisões. Nem vou falar das fake news de pandemia, porque Nina Santos vai falar sobre isso. Mas tem muitas histórias malucas, do terraplanismo, a ideia já anterior de que vacina causa autismo foi distribuída pelo mesmo grupo que vocês estão vendo hoje, distribuindo fake news políticas dessas que eu descrevi aqui. Talvez seja um nome pomposo para o fato de que tantas pessoas estejam ao mesmo tempo rejeitando, na verdade, instituições que tradicionalmente se dedicam à coleta e disseminação de conhecimento. Uma ciência, a universidade, os especialistas, os intelectuais, o jornalismo e, não por acaso, a Suprema Corte ou juízes. Aparentemente não tem nenhuma conexão entre uma coisa e outra. Atacar, falar mal dos jornais, por exemplo, jornais de referência, e falar mal da Suprema Corte e atacar a credibilidade do Congresso e falar mal a campanha contra a universidade e contra a ciência, etc. Tem tudo a ver, sinto muito dizer. Alguns autores têm vários nomes para isso, né? Tom Nichols fala de morte da expertise, é um fenômeno, segundo ele, depois de 2016, de uma campanha contra o conhecimento estabelecido. Eric Conway fala de mercadores da dúvida, uma expressão muito interessante. Kakutani fala de morte da verdade, de falsidade na era post-Trump, etc. Mas eu gosto da expressão do David Roberts, que é um jornalista e um publicista americano, que na revista Vox publicou um artigo recentemente chamado Surgimento da Epistemologia Tribal, e que é uma expressão muito interessante. O que significa, afinal de contas, isso? Significa que em toda parte tem uma crise epistêmica, que significa basicamente uma recusa de parte da sociedade
de confiar nos meios tradicionais que nos garantem que determinadas coisas efetivamente aconteceram, são verdadeiras, são fatos. Existe alguém por trás disso ou isso simplesmente veio na água que a gente começou a tomar no mundo a partir de 2016? Os autores não têm nenhuma dúvida. Foram o movimento conservador americano, em primeiro lugar, e a sua replicação mundo afora, os responsáveis por atacar e destruir, pelo menos para os seus membros, a credibilidade das instituições sociais que arbitram sobre fatos e sobre interpretações verdadeiras de fatos e de leis. A rigor, propriamente, não há crise epistêmica, no sentido de uma crise do conhecimento. Acreditar em absurdos, em maluquices, como a cloroquina como a solução definitiva contra a Covid, por exemplo, ou que a Terra é plana, ou na lenda do kit gay da mamadeira de piroca, não é exatamente uma atitude cética. Ao contrário, é uma posição espantosamente crédula. Crédula sempre e frequentemente dogmática. De fato, o que o movimento conservador fez nas eleições de Trump, depois na eleição de Bolsonaro, isso para o mundo afora, um fenômeno apenas do Brasil e dos Estados Unidos, foi atacar as instituições tradicionais de confiança epistêmica para criar, em seu lugar, alguma coisa, um conjunto paralelo de instituições que são as suas próprias autoridades intelectuais, a sua própria ciência, e o que tem se revelado extremamente importante, o seu próprio ecossistema de mídia. Só não criaram os seus próprios juízes, porque não é possível fazer isso Suprema Corte, mas fizeram todo o esforço para minar, para sabotar socialmente a legitimidade da instituição que interpreta as leis no país. Então, baseado em mídias sociais, em sites de fabricação de notícias, em blogueiros e em outros influenciadores digitais conservadores, eles criaram um ecossistema de mídia paralelo àquilo que é produzido pelo jornalismo de referência, pelo jornalismo tradicional, pelos chamados quality papers, etc. Essas novas instituições da direita não são naturalmente do mesmo tipo daquelas que buscam substituir. Que se dane o vínculo a padrões de objetividade, neutralidade, imparcialidade. Não acreditamos nisso mesmo. Que se danem a possibilidade de replicação científica, né, o próprio avanço cuidadoso da pesquisa científica, etc. Não importa. Você ataca os cientistas e os seus procedimentos objetivos e as suas demonstrações, na verdade, porque o pressuposto básico que esse grupo sustenta é que cientistas, intelectuais, professores, jornalistas e agora juízes da Suprema Corte já haviam fracassado no seu papel de promoção do conhecimento, de um conhecimento seguro e imparcial. Fracassaram porque eles são todas instituições comprometidas com uma esquerda insidiosa, né, que lhes tomou corações e mentes. Então, essas instituições não servem porque elas foram tomadas pela esquerda ou pelo comunismo, etc. Claro, eu preciso de uma teoria da interpretação, de uma teoria da conspiração para poder fazer isso funcionar. Mas funciona. Por incrível que pareça, funciona. O que você precisa fazer, então? Você desacredita na ciência, você descredibiliza, não gosto muito dessa expressão, mas é isso, ataca a credibilidade dos professores, dos intelectuais, da universidade, você ataca o jornalismo, é o mesmo movimento, senhoras e senhores, que ataca a Suprema Corte, porque você vai retirar todas as autoridades epistêmicas socialmente reconhecidas. O jornalismo é uma instituição reconhecida por ser capaz de nos dizer, afinal de contas, por causa dos seus processos de apuração, né, o que são fatos reais e o que são fatos imaginários. Professores de universidade, ciência e tal, servem para dizer que são os fatos, as leis da natureza, como é que funciona a lei da natureza, né? Como é que funcionam as coisas em profundidade, ou até as leis sociais, como é que funciona em profundidade as coisas. Então você precisa que as pessoas deixem de acreditar nos pesquisadores, nos cientistas, nos intelectuais, das pessoas da cultura, porque a cultura também foi invadida e dominada, está tudo dominado pela esquerda, e a Suprema Corte, porque ela é desqualificada, porque o poder não veio do voto popular, né, por várias razões, mas todas são instituições consideradas infiltradas. Em seu lugar, são as instituições que foram criadas, as instituições de direita e para a direita, para a extrema-direita.
A extrema-direita rejeita a própria noção de árbitros neutros e vinculantes. Há apenas nós e eles. Apenas uma competição de soma zero. Se eles ganham, nós perdemos, etc. Essa mentalidade chega àquilo que eu chamo de epistemologia tribal, que é uma confusão sistemática entre o que é verdade e o que é bom para a tribo. Verdade é o que é bom para a tribo, qualquer outro tipo de verdade não nos interessa. Então, você está vendo uma série de comportamentos que são basicamente isso. Em lugar digamos, da verdade arbitrada pelo jornalismo, por exemplo, das notícias, nós temos as nossas próprias notícias. Os sujeitos vibram aí nos grupos que eu acompanho, pelo fato de que os jornais estão perdendo audiência, porque os jornais produzem a notícia que não serve, agora chamada por eles de fake news. É o mesmo conceito que nós temos, a aplicação que é diferente. Os jornais, a Folha de São Paulo produz fake news, assim como a CNN, assim, não o Brasil, né, internacional, produz fake news. Eles são jornalistas de fake news. Você não deve acreditar no que diz jornalistas, no que diz professores, no que diz intelectuais, no que diz cientistas, exceto os nossos. Então você não tem apenas, no caso brasileiro, criação de fake news, você também fake intellectuals, fake philosophers. Olavo de Carvalho é um exemplo disso, né? Fake scientists, que são o pessoal da direita que produz por questões identitárias, né, essa tribalização epistêmica que é extremamente importante para entender porque as fake news prosperam. As fake news vêm em lugar do conhecimento estabelecido. Então você precisa tirar a credibilidade daqueles que podem dizer não é verdade. Mesmo as instâncias de fact-checking são atacadas, são atacadas exatamente por isso. Né? Porque tudo aquilo que pode dizer, encontrar uma verdade que é diferente da nossa, não serve. A verdade é verdade para nós, dita pelos nossos. No Brasil, há muita gente prestando atenção nas plataformas por meio dos quais as pessoas consomem fake news, né? Nos aplicativos de mídias sociais que são usados para distribuir fake news. E nas tias e primos, né, extremistas que consomem fake news e distribuem fake news lá na ponta do formigueiro. Né? É verdade, esses são fenômenos sociais importantes, interessantes, etc. Mas tem que prestar atenção em outras coisas, afinal de contas. Tem que prestar atenção que, na verdade, esse pequeno traficante e consumidor de falsificações de imposturas políticas que nós conhecemos são só os viciados ou gente que passa adiante a droga apenas para continuar ganhando as recompensas psíquicas do consumo de fake news de que irei falar. O craqueiro e o pequeno traficante de notícias, por sua vez, recebe o seu produto dos grandes traficantes, dos grandes falsificadores ou falsários de informação. Esses últimos trabalham no Brasil, pelo menos desde 2015, 2016 exatamente, em ritmo industrial. Nesse sentido, temos aí algumas pessoas importantes na política hoje no Brasil, eu não quero mencionar, mas são uma espécie de Henry Ford da indústria das fake news no Brasil. Eles organizaram cadeias de montagem, ordenaram a demanda, montaram times de criadores, arrumaram fornecedores, terceirizaram processos, expandiram o consumo do seu produto. Há um modelo de negócio da fake news no Brasil. Vocês vão ter tempo de investigar, de discutir isso aqui no próprio curso, que tem um módulo previsto para esse tipo de coisa. Mas, por favor, sem glamour. A falsificação de notícias e a distribuição de fake news são apenas mais um tipo de tráfico. Tem gerente geral, tem soldado, tem vapor, tem avião, tem fogueteiro, tem o químico, tem o dono do morro, tem o viciado, tem os que morrem consumindo a porcaria que eles falsificam e distribuem, né, na pandemia, nas eleições. Tem de tudo. E tem os grandes beneficiários disso tudo, que se tornaram deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, governadores e até, vejam só, presidente da República. É por isso que dificilmente poderia haver do Executivo ou do Congresso medida de responsabilização dos grandes criminosos da falsificação e tráfico de informação. Aparentemente, a única que tomou iniciativa nesse sentido foi o STF. Né? E aparentemente, talvez isso explique pelo fato de que que outra instância poderia tomar essa decisão, uma vez que as fake news elas beneficiam grande parte do sistema político brasileiro. Grande parte do sistema político brasileiro hoje é composto por beneficiários de fake news. Infelizmente é assim.
E fake news matam, como nós estamos vendo na pandemia. Fake news modificam resultados eleitorais. Fake news destroem carreiras públicas de inocentes, né, através de linchamentos, de pessoas que são perseguidas, até o ponto de ter que deixar o país, por exemplo. Né? Fake news destrói, ou pelo menos tentam assediar e destruir reputação, assassinar a reputação de jornalistas absolutamente inocentes. Enganam eleitores, né, intimidam famílias de jornalistas, intimidam até possivelmente tentar fazer isso com a Suprema Corte. Então, traficantes de notícias falsas fingem desconhecer quanto a sua atividade é imoral e legalmente reprovável. Até se sentem escandalizados quando se vê atingido. Como assim somos traficantes de fake news? Nós somos, na verdade, pastores tentando conduzir o nosso público, etc. Na verdade, não há falsário do bem nem traficante virtuoso. Quem manufatura informações falsas o faz para enganar e manipular em benefício próprio ou da facção para a qual ele trabalha. É um falsário. Infotraficante de fake news é traficante. Falsários e traficantes são criminosos. Ponto. Uma pergunta que é frequente nos ambientes onde eu estou é por que as pessoas consomem e disseminam fake news? Aparentemente tem um mistério aí que precisava ser resolvido pela pesquisa. Há algumas hipóteses eu acho que respondem mal à questão. Algumas pessoas acham que as pessoas consomem fake news porque lhes falte alguma coisa, lhes falta em geral educação, capacidade de lidar criticamente com informação digital, conhecimento público. E aí quem acha que é falta de educação só se lamenta, porque mais uma vez a massa boa e gentil, mas desprovida, ela é manipulada pela elite, etc. Não compro muito essa ideia. Não, eu acho que quem acompanha a distribuição de fake news sabe que é essencial para a cadeia de distribuição de fake news a cumplicidade de todas as pessoas que estão envolvidas nisso, né? Também, portanto, do pequeno traficante. Quem acredita que a falta de alfabetização digital vai se envolver em projetos de educação digital para resolver o problema, inclusive plataformas, Facebook financiando projetos de digital literacy, etc. Quem acha que o problema é a falta de conhecimento político tem certeza de que projetos de fact-checking é a solução. Mas se a escolaridade fosse a causa do consumo de fake news, grupos sociais bem escolarizados, como médicos ou profissionais do mundo jurídico, por exemplo, não seriam consumidores tão importantes e repassadores tão engajados em notícias falsas. Não seriam. E como é que a pessoa distribui fake news porque são analfabetos digitais, se é justamente a alfabetização digital o que nos torna aptos para produzir e consumir notícias falsas? Portanto, eu não acredito nisso. Os serviços de verificação de informação são importantes, mas no fundo são obra importante, mas vivem de enxugar gelo. A maior parte da sociedade não se importa com o seu serviço de autenticação e antes, a direita, a maior produtora de fake news, já incluiu as agências de checagem na lista dos seus inimigos epistemológicos. Então, né, já estão desqualificados para os efeitos que serviria, que era para esclarecer as pessoas. Por que então as pessoas aderem em massa ao circuito dos fake news? Porque mesmo tendo acesso a outras fontes de informação, tendo discernimento intelectual suficiente para suspeitar das fontes, as pessoas se comprometem com o papel de coletar fake news e as levar para os seus formigueiros digitais para alimentar os seus. Essa é uma pergunta que tem martirizado a gente. Há muito tempo, há algumas hipóteses para explicar isso. Há muito tempo que se argumenta que as pessoas se expõem seletivamente às mensagens que são as mensagens alinhadas com suas atitudes pré-existentes e evitando as mensagens que são dissidentes das suas atitudes pré-existentes. Essa é uma tese defendida num livro célebre chamado The People's Choice, de 1944, que é muito importante de comunicação política, do Lazarsfeld, Berelsen e Godet. O fenômeno foi denominado, naquele momento, de exposição seletiva. Ou seja, as pessoas não se expõem inadvertidamente a qualquer mensagem. Se expõem seletivamente, a gente usa filtros para lidar com as mensagens que nos chegam e a gente se expõe àquelas que nós selecionamos com base nos filtros adotados. Trata-se, portanto, de uma preferência por conteúdos políticos consonantes. Consonante significa congruentes, coerentes, e uma busca ativa de evitar conteúdos que são dissonantes, divergentes, que se chocam com nossa posição já assumida.
O ambiente dos novos meios de comunicação, em particular as social media, proporciona ao público uma plataforma que permite customizar o recebimento de mensagem, né, em geral, para selecionar ou evitar conteúdos com grande especificidade. E, portanto, eles tendem a reforçar aquilo que chama de exposição seletiva de tendência confirmativa. O nome em inglês para isso é self-serving bias, né? O viés de tendência confirmativa. Há, portanto, uma predisposição que nós temos para a confirmação. E essa tendência, essa predisposição para a confirmação, esse bias, é aquilo que controla a nossa exposição a mensagens políticas. Em 1957, um psicólogo social chamado Festinger, propôs então uma teoria que ele chama de teoria da dissonância cognitiva, que basicamente tem definido os termos da exposição seletiva como nós conhecemos hoje. A teoria da dissonância cognitiva, ele parte da ideia de que as pessoas lutam por uma consistência cognitiva, ou um impulso para produzir relações cognitivas que sejam consonantes, que sejam harmoniosas, que sejam congruentes, consistentes. Mas o importante não é a consonância, o importante é a dissonância. As pessoas, por outro lado, buscam evitar a dissonância cognitiva, porque a dissonância cognitiva seria uma espécie de desequilíbrio mental ou de agitação mental e emocional resultante de relações incoerentes entre as cognições. E aí Festinger formulou, então, a hipótese de que os indivíduos não apenas tentam reduzir dissonâncias, como também tentam evitar ativamente situações onde eles sejam expostos a informações dissonantes. Essa é provavelmente a hipótese mais usada nos estudos sobre fake news para explicar por que as pessoas aceitam participar do circuito da disseminação viral de informações falsas. Provavelmente as pessoas fazem isso porque a informação que recebem é coerente com o que elas já imaginam saber. E, sobretudo, porque a informação não exige da pessoa a mudança nem das certezas que possuem, nem das convicções que já tem. Por isso é tão importante no mundo das fake news, o fenômeno da reiteração e da redundância. Você já deve ter notado. Há uma espécie de busca pela recidiva, que é a base da ratificação. Se aquela coisa se repete, se ratifica, e o quadro que parecia absurdo, de repente se torna plausível. Será que, diz a primeira vez, da próxima vez não, aí, novamente, olha aí, mais uma forma de comprovar. Eu não disse. Dado um tema, como no caso, por exemplo, da mamadeira de piroca, que foi extremamente conhecida, você começa a fabricar diferentes notícias com fatos idênticos e ou levemente diferentes, mas sobre o mesmo assunto. Com intensidade, se você faz isso, fabrica isso com intensidade e constância, isso leva a construir nas pessoas um horizonte de expectativas que vai dar verossimilhança ou plausibilidade para qualquer história sobre aquele assunto. E a cada nova história, a atitude crítica da pessoa está mais atrofiada e a boa vontade estará maior com relação à história que chega. Não bastava, portanto, uma história sobre uma mamadeira de piroca ou sobre o kit gay, mas foi montada uma saga inteira, com 1000 pequenas histórias, todas convergentes na tese principal de que o PT estava tomando providências para a indução sexual precoce de crianças, tá? Ou para induzir crianças à homossexualidade, ou ao homossexualismo, como disse José Serra. Além da consonância cognitiva, temos ainda outro fato, que é a transformação de fake news em armamento para a batalha cotidiana. Entendeu? Os americanos têm essa expressão que parece muito interessante, o weaponization, né? A transformação. Então, há uma weaponization das fake news. As fake news transformadas em armas. Isso faz sentido em um ambiente político que já está envenenado pela polarização, em que os indivíduos e grupos são separados por suas identidades políticas e que há um conflito visível entre as partes em atrito. Como a polarização traça divisas políticas, mas também divisas de convicções e de afetos, dentro dos ambientes sociais tradicionais, como a família, né, unificadas por outros laços em geral, né, como família, o trabalho, escola, o histórico de amizade, etc. As pessoas que antes estavam do mesmo lado da trincheira, de repente se veem afastados, porque a linha passou no meio da família, a linha passou no meio do grupo de colegas, né?
E a partir desse momento as pessoas são todas instadas o tempo inteiro a justificar certezas e a explicar preferências para os outros e para si. Principalmente para aqueles que há pouco tempo estavam do meu lado da fronteira a vida toda e agora preferem a outra trincheira. Em condições normais, isso seria resolvido com uma argumentação bem informada. Isso seria a base para que as diferenças fossem apresentadas e esclarecidas sem que os afetos e os vínculos fossem ameaçados de alguma maneira ou se rompessem, né? Mas no inferno da polarização política, trata-se bem mais de provar, sobretudo para mim mesmo, por qualquer meio disponíveis, que as minhas preferências valem o sacrifício de uma amizade, valem o sacrifício de um amor, né? Ou até de um vínculo familiar. Eu preciso me justificar para esse tipo de coisa. Na ausência de informações autênticas, provenientes de fontes confiáveis, as informações são fabricadas, né? São distribuídas por gente do meu lado, né? Que também servem para portanto, serão essas que são usadas para essa função. Parafraseando Schopenhauer, o filósofo, fake news é uma forma conveniente e de baixo investimento intelectual para ganhar discussões e ter razão, certo? Para justificar, por um tipo de racionalização, aquilo que é injustificável. No caso das fake news, quem as constrói não as faz por crenças, né? Crenças têm que ser geradas em quem as consome, em quem as assimila. Não se trata, portanto, de veicular alguma coisa do que se acredita, mas de contar de uma forma plausível, do modo que outros acreditem. E não importa se os fatos estão a nosso favor ou contra, a comunicação política não se faz necessariamente buscando fatos, mas contando histórias. Histórias plausíveis, isto é, histórias coerentes com sistemas de convicções e de sentimentos que as pessoas já possuem e para responder às necessidades de orientação que as pessoas apresentam. Por isso, fake news funciona, porque as pessoas querem fake news. Fake news servem para apaziguar sua consciência, serve para evitar o estado psíquico desagradável da dissonância cognitiva, serve para ganhar as batalhas sem ter razão. Por fim, há que se perguntar que danos as fake news provocam, né? Eu acho que até esse momento tentei mostrar para vocês que fake news são coisas inocentes, não são um esporte, não são nada disso. Tem uma coisa interessante decorrente da experiência da pandemia, é que as pessoas que antes consideravam que fake news era um fenômeno da campanha política e, portanto, partidário, e que política era um lugar nojento mesmo, em que as pessoas fazem tudo o que é possível para ganhar uns dos outros, e que todo mundo precisa ganhar, inventa qualquer coisa, todo mundo mente, então ele não se importava demais com isso, né? Era mais um dos comportamentos antissociais e morais que a política fabrica. Mas aí veio a pandemia. E o mesmo grupo que fabrica fake news para uso político passou a fabricar fake news para usos político-pandêmicos. Né? Porque não é uma coisa só. Há uma extrema politização da pandemia, enquanto que um lado tomou uma posição, e esse lado, ao tomar a posição, o lado governamental, ao tomar uma posição, precisava produzir todas as narrativas e histórias que reforçassem essa posição. Então, a invenção de um remédio aleatório que servia para curar de todos os males, né? A negação da pandemia, tá certo? A informação de que as pessoas enterradas que estavam dentro não eram, na verdade, pessoas doentes de Covid, que, na verdade, não tem Covid nos hospitais, as pessoas estão enterrando as pessoas só apenas por razões políticas, colocando esse selo. Então, a criação de teoria da conspiração, né, conjunto enorme de conspiração, faz parte desse pacote. Isso chocou as pessoas. Dá conta de que fake news, elas são sérias, elas não se fabricam informações falsas para consumo íntimo ou consumo privado, entendeu? Apenas para ter razão no grupo do WhatsApp da família, mas elas são feitas para produzir efeitos sobre a massa. Só um público massivo é capaz de compensar o esforço e os custos dos falsários de informação que funcionam em modo profissional e em uma escala industrial.
assim como justificar os custos e os esforços dos grandes traficantes de informação falsa que vivem de disseminar um volume absurdo de fake news por via digital. Por isso é que não se deve subestimar o que significa o principal produto do fake news, que é tomar decisões mal informadas. Fake news provocam mal informação, já disse isso para vocês, um sujeito mal informado, e o sujeito tem que tomar decisões mal informadas. Um pressuposto básico da democracia é que os indivíduos vão ter liberdade de consciência, todo voto vai valer, e as pessoas terão liberdade de opinião para tomar essa decisão. Por quê? Porque o pressuposto básico é que o indivíduo sozinho, com a sua consciência, tome decisões bem informadas. Esse é o pressuposto, que é uma condição violada pela disseminação de fake news. Disseminação massiva produz decisões mal informadas. E decisões mal informadas necessariamente produzem resultados ruins, como nós vemos nas escolhas por radicais da direita conservadora e populista, mundo afora, né? Não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas também na Itália aconteceu em toda parte, que se iniciou nessa pandemia, na epidemia mundial de fake news que aconteceu a partir de 2016, né? Começa naquele momento. Na vida democrática em geral, a adoção de atitudes, a formação de convicções, decisões, etc., com base em informação falsa, leva à polarização política e ao ódio, e à antipolítica, por exemplo. Não tem coisa mais danosa para a vida pública, a vida democrática, do que o sentimento de antipolítica, né? A recuperação da dignidade da política é essencial para a gente continuar vinculado à democracia e lutando por ela. Mas a fake news serve para esse tipo de coisa, para diminuir a crença nas instituições, né? Minar a crença nas instituições. E por fim, no caso agora da pandemia do novo coronavírus, as decisões mal informadas simplesmente nos matam. Pessoas tomam más decisões pessoais, se proteger os outros, evitar contaminar os outros, ficar em casa, não ficar em casa, tomar remédio, esse remédio, aquele remédio, etc. Uma série de decisões péssimas que as pessoas estão tomando porque são decisões mal informadas, né? Por quê? Porque por isso está todo mundo preocupado com o efeito dos fake news na pandemia. Então, pelo menos, as pessoas se dão conta de que não é apenas uma coisa do esporte da política, mas é uma atividade de politização da vida, da má politização da vida, que precisa, de alguma maneira, ser contida. É isso. Um abraço a todos.